Fala, galera, professor Fábio por aqui, tudo bom? Estamos começando o nosso esquenta para o concurso do DETRAN, do Rio Grande do Norte. Já tivemos algumas aulas de esquenta e hoje vamos ter outra. E agora, da Lei Complementar 122. Você sabe que a Lei Complementar 122 ela será cobrada nos principais concursos do Rio Grande do Norte, não apenas do DETRAN. Hoje eu foco para o DETRAN, mas será exigida em quase todos os concursos do Rio Grande do Norte. Polícia Penal, para o concurso da SEASA, do DETRAN, do IPERN, de auditor fiscal, enfim. E agora, vamos começar o nosso aulão da Lei Complementar 122, e aí até o dia das provas, e não da prova, né, das provas que irão ser realizadas, nós teremos vários eventos denominados esquenta, beleza? Vamos começar? Você já tem acesso? Clica, tem um link aqui para você baixar o material, você pode responder antes e depois dar um play aqui nesse vídeo, ou você pode ir junto com a gente a partir de agora. Vamos começar logo com o nosso Rota 01, certo? Da Lei Complementar 122. Segundo a Lei Complementar 122, o deslocamento, galera, vamos começar a prestar atenção, o que o enunciado diz, ó, o deslocamento do servidor. Primeira coisa, eu estou deslocando o servidor ou estou deslocando o cargo? É interessante que você tenha essa noção. O que é que eu estou deslocando? Eu estou deslocando o servidor ou eu estou deslocando o cargo? Quando você sabe essa diferença, você já mata a questão. Saber qual é o instituto que está se operando, beleza? O deslocamento do servidor, portanto, eu não estou deslocando o cargo, eu estou deslocando o servidor, eu estou deslocando a pessoa. Professor, que letra feia, preste atenção na aula que é melhor. A pedido ou de ofício, ó, eu tenho aqui uma alternância, então o servidor, ele vai se deslocar a pedido, né, para outra localidade, ou de ofício, quando ele não faz o requerimento, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede, é denominado. E aí essa questãozinha quer saber se você tem a noção que existe o deslocamento de servidor, existe o deslocamento do servidor com o respectivo cargo. E aí, certo? Ele está nesta primeira parte aqui, ó, estou deslocando o servidor, estou deslocando a pessoa, beleza? Será que isso é uma remoção? Será que é uma redistribuição? Será que era uma transferência ou é uma cessão? Bom, você sabe que o Instituto da Transferência não existe mais na Lei Complementar 122, então você já elimina a 122, certo? Cessão, certo? Cessão é uma outra situação, é quando o servidor de um órgão ele vai trabalhar em outro órgão, certo? Aqui ele está dizendo, ó, que é no âmbito do mesmo quadro. Eu não estou mudando. Uma exceção seria, eu pego um professor da SEC, RN, certo? E transfiro ele, por exemplo, não me pergunte por quê, para o TJRN. Isso é uma seção. Eu pego um servidor, por exemplo, deixa eu ver, eu pego um servidor da PPRN, certo? E faço a sua sessão, por exemplo, para o MPRN. Isso é uma sessão, certo? Eu vejo, eu estou mudando, ó, PP, Ministério Público, SEC, TJRN. Certo? O texto nos diz sobre isso? Não, o texto não fala sobre isso. Inclusive, eu já vou adiantar, eu estou gravando um curso, acho que é um dos primeiros cursos no Brasil sobre isso, que eu vou treinar professores a fazer questão. Essas questões que eu uso nos meus protocolos, que eu uso aqui nessas aulas, são questões inéditas. Depois a gente vai ter um esquema só com questões que já foram utilizadas em banca. Mas aqui é uma questão inédita e aí vai sair um curso em breve não para os alunos, mas para professor que quer aprender a elaborar questões. Beleza? Mas vamos embora. Então, não é sessão, não é sessão. E aí eu fico entre remoção e redistribuição. Você que é meu aluno já sabe qual o bizu. Eu removo o quê? Eu removo o quê? Pessoas. Então,
Se eu removo pessoas, e redistribuição, eu redistribuo cargo, certo? Que esse cargo ele pode estar vago, então ele pode estar, enfim, provido. Portanto, não é redistribuição, nosso primeiro gabarito aqui do Hunter 01 é remoção, certo? Quando eu removo, seja pedido, seja de ofício, certo? Com ou sem mudança de sede. Por exemplo, você trabalha no Detran, certo? De Mossoró. E aí você, por algum motivo, razão ou circunstância, você não gosta da cidade, você quer ir para o Detran de Natal. Como é que você vai fazer? Você vai pedir uma remoção. E aí tem todos os critérios que, como é uma aula de questão, não vou trazer mais aprofundado. Depois eu vou fazer uma aula só com resumo, um resumão da Lei Complementar 122. Beleza? E aí, acertou? Deixa aqui nos comentários. Acertou? Errou? Baixou previamente a lista? Baixa a lista. Se você... não, não vou baixar a lista. Baixa a lista. Faça primeiro, depois você volta aqui para a aula e comenta se você acertou ou não. Se você acha esse conteúdo interessante, compartilha com o seu colega, manda um link desta aula para o seu colega, certo? É importante o nosso canal crescer, porque quanto mais o canal crescer, mais a gente vai conseguir colocar conteúdo de qualidade aqui no 0800 para vocês. Beleza? Ó, remoção, e eu trago aqui, ó, está lá no artigo 36, ó, remoção, certo? É o deslocamento do servidor. Portanto, que já meu aluno sabe, eu removo pessoas, certo? Para outro setor de trabalho, no âmbito do mesmo quadro. Está lá no artigo 36 da Lei Complementar 122. E aí, acertou? Já imaginou se cair? Você vai fazer Detran, IPERD, Polícia Penal, Auditoria Fiscal, e aí? Vamos para a segunda questão? Segundo a Lei Complementar 122, a indenização, ó, você na prova você já vai grifando assim, pessoal, o jeito que eu estou fazendo, ó, a indenização destinada a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com ou com mudança de domicílio em caráter permanente. Certo? Pessoal, aqui a gente começa a ter questões sobre as vantagens que o servidor pode receber, indenizações, gratificações e adicionais. É importante que você saiba, é importante que você tenha essa noção do que são as indenizações, do que são os adicionais, do que são as gratificações, as indenizações e os adicionais. Quase que eu não falo, meu Deus do céu. Certo? E aí ele está perguntando, pessoal, uma indenização, toda vida que você escutar indenização, tu vai lembrar do dinheiro, certo? Que a pessoa vai receber a compensar umas despesas, certo? Que ela teve com a instalação do servidor, certo? E aí, um fato interessante é que as indenizações, elas não se incorporam. É bem interessante, né? Então, essa indenização, certo? Que vai compensar as despesas de instalação do servidor, que foi removido, olha como é interessante aqui, ó, no interesse do serviço. Portanto, ó, ofício, de ofício, certo? Não foi ele que pediu para ir. A administração que disse que havia uma necessidade dele ser deslocado para aquele outro local, certo? Com uma mudança de sede. E aí, pessoal, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma diária, isso aqui é uma ajuda de custo, isso aqui é uma indenização para o transporte, ou isso aqui é um auxílio mudança? O que é que vocês acham? Isso aqui é uma diária, é uma ajuda de custo, é uma indenização de transporte ou é auxílio mudança? Galera, primeira coisa, quando você tem os conceitos na cabeça, fica mais fácil eliminar as questões que você sabe que realmente não faz sentido. A indenização por transporte, ela não é para o servidor que mudou, mas é para o servidor que utiliza seu próprio transporte, seu próprio meio de transporte para o trabalho. Vou dar um exemplo aqui clássico no Rio Grande do Norte, que é esse exemplo veio do TJRN, certo? Dentro do TJRN, nós temos os oficiais de justiça, os OJ. Os OJs aqui no Rio Grande do Norte, eles utilizam o próprio veículo próprio para cumprimento das determinações judiciais, para intimações, enfim, busca e apreensão de adolescente, e o Tribunal de Justiça, ele recompensa, não é recompensa, ele indeniza, na verdade, com um valor certo de uma indenização por transporte, que ele utilizou o transporte para os fins de trabalho.
certo? Então, veja, aqui não é, aqui ele está dizendo que ele mudou de sede, ó. Então, eu já tiro a indenização por transporte, certo? O auxílio mudança. Bom, aqui no Estado não se tem por esse nome, auxílio mudança. E aí você fica entre a letra A e a letra B, certo? A diária, pessoal, ela é paga pelo deslocamento eventual. Ó, uma situação bem interessante da diária é que é um deslocamento eventual. É um deslocamento eventual, ele não é um deslocamento todo dia. É eventual. Você trabalha, por exemplo, no Detran de Mossoró, precisa ir cumprir diligências em Natal do seu cargo. Então, você vai receber uma diária ou meia diária, enfim, a legislação vai falar sobre isso, com relação a esse deslocamento que você faz. Aí você tem que saber, lá da Lei Complementar 122, que fala se você está se deslocando dentro da mesma região metropolitana, se não, enfim, né? Como eu digo, a aula de questão é um negócio mais rápido. Depois eu vou fazer uma aula só de resumo, um aulão de resumo para vocês da Lei Complementar 122. Portanto, pessoal, o que o cidadão aqui vai receber é uma ajuda de custo, ó, ajuda de custo, lá do nosso artigo 59, despesas de instalação com mudança de domicílio, certo? Então, lá no artigo 59, você vai ver que tem aí essa questão da ajuda de custo, lá no nosso artigo 59, certo? E aí, pessoal, percebam que eu estou trazendo apenas um breve resumo. Certo? Você vai pegar a Lei Complementar 122 e você vai estudar ela mais aprofundada, certo? Em breve, né, eu estarei lançando a minha apostila da Lei Complementar 122, a apostila toda comentada da LC 122, mas sem questões inéditas, certo? Enfim, em breve a gente vai fazer essa divulgação. Portanto, aqui, ó, é ajuda de custo. Algumas pessoas poderiam pensar que seria diária, mas não é, certo? Aí tem a questão da diária, se você voltar antes do prazo, tem que restituir, né? Você vai receber diária pelo deslocamento de X dias, só que você vem antes, existe um prazo para você devolver. E aí, você que está me assistindo aqui pelo YouTube, você sabe qual é o prazo? Você recebeu para deslocamento de 3 dias, só que você voltou com 2 dias. Tem que devolver essa diária que você recebeu a mais. Qual é o prazo de devolução da diária que você recebeu em excesso? Vamos para o Hunter 03? Hunter 03. Segundo a Lei Complementar 122, o adicional por tempo de serviço. Pessoal, cuidado com o prazo, certo? Vou até colocar aqui um celularzinho. O adicional por tempo de serviço, certo? Por quê, pessoal? Que eu digo para tomarem cuidado com prazo. Porque prazos são muito interessantes. Vez por outra, as questões trazem prazos, certo? O adicional por tempo de serviço é devido em razão de 5% por quinquênio. Essa seta ficou top, viu? Deixa eu consertar aqui essa seta, esse risco, pelo amor de Deus. Certo? Ó, peraí, né? Aqui eu vou colocar de amarelo. Ó, por cada quinquênio, certo? Cada quinquênio, 5%. A informação mais besta desta aula de hoje é: quanto é um quinquênio? Certo? Quanto é o prazo de um quinquênio? São 5 anos, certo? São 5 anos. Então, perceba, pessoal, existe na Lei Complementar 122 essa previsão, que a cada 5 anos você vai ter aí você vai ter um, um adicional, certo? Veja que a gente não está falando de indenização. Eu disse na Randa 02 que não existe, a indenização não incorpora. Então, eu estou falando aqui de um adicional, certo? Por tempo de serviço é devido, 5% a cada 5 anos. Fez 5 anos, 5% de aumento. Fez mais 5 anos, 5% de aumento. E é isso que a questão quer saber. O limite máximo de acumulação de quinquênios é de quanto? Uma questão simples, uma questão que não requer maiores explicações. Só que você memorize, você tem que memorizar. Se são 25%, se são 5 quinquênios, 6 quinquênios, 7 quinquênios ou 10 quinquênios. Uma questão dessa cair,
certo? Geral vai errar. Pode ter certeza, geral erra, por quê? É uma previsão que muita gente não tem na cabeça, não se liga, não se atenta a esse tipo de previsão, certo? E aí, quantos quinquênios você pode ter dentro do serviço público, segundo a lei complementar 122? Você pode ter, galera, até 7 quinquênios. 7 vezes 5, 35. Ó. 7 vezes 5 igual a 35. Certo? Quase um matemático. Certo? Então, você pode ter até 7 quinquênios. Não é que você vai ter 7 quinquênios. Certo? Entenda, se você já entrar com 50 anos no serviço público, provavelmente você não vai fechar os 7 quinquênios. Por quê? Provavelmente não, você não vai fechar, porque a compulsória do serviço público do Estado é 70 anos, então você vai ter mais 20 anos de serviço, né? Então você não pega 7 quinquênios. Se você entrar aí na casa dos 30, 20 e pouco, você pega os 7 quinquênios, beleza? E aqui, pessoal, é lá a inteligência do artigo 75, certo? Você pode ter 7 quinquênios, totalizando 35%. Beleza? E aí, sabia dessa previsão? Não? Vamos embora. Hunter 04. Segunda lei complementar 122, sobre os adicionais, faz muito tempo que aqui no Estado não é cobrado isso aqui, ó, o adicional de insalubridade e periculosidade, ele tirou a atividade penosa, com 3 adicionais que você tem, a insalubridade, a periculosidade e a atividade penosa. A questão quis trazer só esses dois, e você que já conhece a lei complementar 102, você já tem uma ideia por que só veio esses dois, a insalubridade e a periculosidade, mas saiba que são 3. Assinar a regra correta. Bom, ele não diz muito, e aí a gente vai ter que ler, certo? O servidor pode acumular ambos se houver laudo pericial, é a primeira alternativa, a letra A. Vamos ler, vamos continuar lendo. O adicional de periculosidade corresponde a 40%, do vencimento. O servidor que fizer jus a ambos. Quem é ambos? Insalubridade e periculosidade. Deve optar por um deles, é a alternativa C. A insalubridade é calculada sobre a remuneração total. E aí, pessoal? A, B, C ou D? E aí? O que você marcaria? Bom, galera, a primeira parte você tem que entender o seguinte, certo? Por que a questão falou? E aí, como eu digo, é interessante que a pessoa, né, o examinador, ele conheça a lei. E aí, pessoal, o seu examinador que vai fazer as questões, e eu aposto, né, salva esse vídeo aí, eu aposto que a banca do Rio Grande do Norte, certo, é a banca FUNSERV. Eu aposto que a banca do concurso do IPE, do DETRAN e da SEASA, das Centrais de Abastecimento, né, que será uma banca só, eu aposto que será a banca FUNSERV. Pode anotar aí, eu estou fazendo o aulão aqui do Esquenta, do DETRAN, e eu aposto, enquanto professor, você errou, certo, a vida que segue, a rotação da Terra não vai mudar porque eu errei uma aposta. Porém, o cenário nos diz, né, que será a banca FUNSERV. É a minha aposta enquanto professor. Pode vir qualquer outra. Eu não acredito que, por exemplo, nós tenhamos um SEBRASP fazendo esses concursos, do IPERN, do DETRAN e da SEASA, certo? Por quê? Porque o SEBRASP, a FGV, são bancas caras. Veja que, para a auditoria fiscal, como é um cargo mais complexo, não é mais importante do que DETRAN, SEASA e IPERN, porém, é um cargo mais complexo, é um cargo em que a seleção ela tem que ser feita de forma diferenciada, porque nós estamos falando de pessoas que irão trabalhar num ponto sensível do Estado, que é o fisco, que é a arrecadação de tributos, que é a fiscalização, para quê? Para que o orçamento do Estado ele não seja comprometido, enfim, dentre outros bilhões de funções que a autoria fiscal faz. Eles contrataram o SEBRASP para 50 vagas, podendo chegar a 100 vagas. Veja, 50. Se a gente pegar SEASA, que a gente não sabe o número de vagas, DETRAN, que é 80, e IPERN, que se eu não me engano é 80 também, né? Nós temos aí 3 concursos de 3 órgãos e que provavelmente a banca não será o SEBRASP. Por quê? Volto a dizer, o SEBRASP ele presta um serviço estritamente especializado e aí o Estado escolheu, né, fazer o concurso
na auditoria fiscal com uma das melhores bancas do Brasil. Certo? Então, eu não acredito, por questões aí orçamentárias, que a banca, que será uma banca só, né? Para a SEASA, para o DETRAN e para o IPED, seja o Sebrae. Eu não aposto Sebrae, eu não aposto FGV, certo? Agora, outras bancas, né? Elas são mais palpáveis aos olhos. Né? Nós temos aqui no estado duas bancas, Compeve e Funcerv. Então, eu aposto Funcerv, porém, também existe uma banca local que é a Compeve da UFRN. Se nós tirarmos essas duas bancas, quais são as outras bancas que podem fazer também esses três concursos? O Instituto OCP, o IBFC, o IDECAM. Porém, pessoal, para a gente voltar aqui à questão, porém, nós temos que ter uma noção das palavras, do discurso diz muito, né? Então secretário Pedro Lopes, né, ele pediu para sair, né, ele vai assumir, enfim, uma questão do sindicato dos autores fiscais nacionais, uma coisa assim, enfim. Mas, enquanto Pedro Lopes ele estava secretário da administração, ele postou no Instagram dele que foi ofertado a empresas, certo? Que fizessem esse concurso, numa dispensa de licitação, e as empresas não aceitaram. Quem é que o Estado tem contrato ativo? O Estado tem contrato ativo com o Instituto OCP, certo? Então, vejam, o Instituto OCP não deve ter aceitado, acredito que talvez pelo valor que foi ofertado pelos três concursos, certo? Então, veja, eu não acredito que seja uma banca da magnitude como o Sebrae, o FGV, certo? Então, quais são as minhas apostas? Primeiro, Funcerv. Funcerv é a minha aposta. Segunda aposta secundária, Compeve, certo? E aí, se não for Funcerv, se não for Compeve, aí a gente vai para a terceira opção, e aí nós teríamos IBFC, Instituto OCP e DECAM. Acho muito remoto ser essas bancas. Minha primeira aposta é Funcerv, minha segunda aposta é Compeve. Vamos embora para a questão, que tem muita coisa para ser explicada. Bom, então, o seu examinador aqui, ó, ele fez questão de trabalhar com dois, a insalubridade e a periculosidade. Aí, o que eu ia dizer sobre o examinador? O seu examinador vai fazer os concursos do Rio Grande do Norte, eles conhecem da lei somente o que está no texto. Não, eles não vão trazer jurisprudência. Digo isso e confirmo. Pega o concurso da CESAP. O concurso da CESAP caiu uma questão em que a jurisprudência do Tribunal de Justiça diz diferente. Mas o examinador, aquele que fez a questão, ele só tinha o texto da lei. Ele elaborou uma questão, e eu disse, quem está nos grupos da CESAP ouviu esse áudio, muita gente dizendo que é anulada, porque isso, porque aquilo outro, eu fui uma das únicas vozes que disse, não será anulada. Por quê? Porque eu entendi o que o examinador quis. Ele utilizou eminentemente a letra da lei. Então, quem vai fazer as provas a Sebrasp, por exemplo, será que o examinador da Sebrasp, ele sabe a jurisprudência do Tribunal de Justiça da Lei Complementar 102? Ele não sabe. Eu não estou dizendo que ele não é técnico, eu estou dizendo que ele tem a lei para fazer a prova, certo? O examinador que vai fazer as questões da Complementar 102 da SEASA, ele sabe a jurisprudência? Não, ele não vai me cobrar. Então, veja, Polícia Penal do RN, DETRAN, SEASA e PERN é letra da lei. Claro que ele vai usar uma pegadinha, claro que ele vai dizer, mas ele não vai além da lei, ele só vai segundo o leste. Beleza? E essa questão aqui denota exatamente que você tenha conhecimento da lei. Certo? Primeira coisa, o adicional. Quando a gente tem uma gramatura de adicionais, pessoal, certo? De 30, de 40, de 30, de 20, de 20, 40%, certo? A gente não está falando de periculosidade. Ó, quando se fala de adicional de 40% ou 30%, ou 20%, perdão, ou 20%, a gente está falando, sabe de quê? Certo? Ou até mesmo de 10%. Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. A lei, quando ela fala, e eu já vou revelar aqui, ó, quando a lei vai falar de 10, quando a lei vai falar dos percentuais, né? Quando ela fala de 10, 20 ou 40, ela está falando da insalubridade, o grau de insalubridade. Que você tem o grau de 40%, você tem um grau de
20% e você tem um grau de 10%. A lei complementar 122, quando ela traz as porcentagens, ela traz com relação à insalubridade. E quando ela fala de periculosidade, ela traz também, mas a periculosidade não é 40%, é 30%. Então, com isso, a gente tira a letra B, porque ele falou que a periculosidade é 40%, quando, na verdade, a periculosidade ela é 30%. Veja, é uma questão de letra de lei. Você teria que ter memorizado que quando eu falo de salubridade, eu falo um grau máximo de 40%, eu falo um grau intermediário de 20%, eu falo de um grau mínimo, que é 10%. Certo? Quando eu falo de periculosidade, eu estou falando de 40%, não, porque 40% é insalubridade. Eu estou falando que é 30%. Beleza? Então, já não posso tirar já não pode ser a letra B, eu tenho que tirar a letra B. Letra C não, perdão, letra B. Pessoal, e aí, uma regra básica. Quem é meu aluno sabe dessa regra, que se não lembra, vai lembrar agora. Eu não posso acumular insalubridade e periculosidade. Se eu trabalhar em um local em que eu faço ensejo aos dois, eu tenho que optar por um, certo? Então, o servidor pode acumular ambos. Se houver laudo pericial, não, ele não pode acumular. A periculosidade e insalubridade eu não posso acumular. Se lembra que no início dessa explicação eu falei, o examinador foi inteligente porque ele só utilizou dois, a insalubridade e a periculosidade. Ele não utilizou atividade penosa. Por quê? Porque você pode acumular uma insalubridade com atividade penosa. Você pode acumular uma periculosidade com uma atividade penosa. A lei complementar 122, ela não há vedação com relação a isso. Mas a vedação expressa que você não pode receber insalubridade e periculosidade. Certo? E aí, o servidor que fizer jus a ambos, insalubridade e periculosidade, deve optar por um deles. Logo, a nossa alternativa é a letra C, certo? Então, se você fizer jus aos dois, você só vai receber por um, certo? Professor, mas por que que na insalubridade a letra D não está correta? Por um detalhe básico. Sobre a remuneração. Não é sobre a remuneração. É sobre o vencimento. Olha que informaçãozinha boa para a gente. Olha que questão complexa, mas uma questão boa. Vamos para a Hunter 05, mas antes disso, o servidor que fizer ajuste simultaneamente, ao mesmo tempo, aos opcionais, deve optar por um deles na inteligência do artigo 77, parágrafo 1, parágrafo 1º. Se bem que o 1 não é primeiro em inglês. Vamos embora. Hunter 05. Pessoal, na Hunter 05, nós estamos trabalhando mais uma vez com questão de prazo, certo? Questão de prazo, questão de hora, certo? A lei complementar cheiozinho de prazos, cheio de porcentagens, cuidado. O serviço extraordinário, primeiro, não confundir, mais uma vez fazer um tracinho aqui, para você não confundir. Serviço extraordinário é diferente do adicional noturno. É diferente. Pessoal, que letra feia, escute o que eu estou falando. O serviço extraordinário é aquele que a iniciativa privada chama de hora extra, será remunerado com acréscimo de 50%, e aí a questão foi boa, que ela já trouxe a porcentagem, sobre a hora normal. E o que a questão quer saber? O limite máximo diário para prestação de serviço não é o adicional noturno, é o serviço extraordinário, você está trabalhando. Aconteceu uma excepcionalidade que você precisa trabalhar a mais do que a sua carga horária. E ele quer saber, a lei complementar 102 diz quantas horas, qual é o limite máximo por dia que eu posso ter de serviço extraordinário. É 1 hora, são 2 horas, 3 horas ou 4 horas. Aqui é uma questão que ou você memorizou ou você memorizou. Não tem como, não, eu vou pensar muito. Se pensar muito, erra. Né? E a complementar 102, ela fala
que são até 2 horas que você pode ter de serviço extraordinário por jornada. O limite máximo é 2 horas por jornadas, lá no artigo 81 da Lei Complementar Servidores, tem que ter memorizado. Show? Hunter 06. Hunter 06. De acordo com a Lei Complementar Servidores, considere que um servidor trabalha no horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do dia seguinte. Ah, professor, é serviço extraordinário, né? Aí eu volto ao slide anterior. Não confunda. Eu vou melhorar aqui, eu garanto aqui para vocês, ó. Eu vou melhorar aqui, peraí. Com calma, na manha. É diferente de adicional no turno, certo? Ó, uma coisa, pessoal, é serviço extraordinário. Outra coisa é adicional no turno. Serviço extraordinário, 50%. Olha o resumozinho, pessoal. Olha o bisuzinho aqui, ó. 2 horas por jornada. Adicional noturno. Aí, ó, 22 horas de um dia, às 5 horas do dia posterior. Ele vira a noite trabalhando, certo? O valor da hora trabalhada terá um acréscimo de, veja que no serviço extraordinário o acréscimo é de 50%, mas eu tenho uma limitação de 2 horas por jornada. Mas no adicional noturno, qual é a porcentagem que a Lei Complementar 102 fala para você que está trabalhando à noite, né? Do período compreendido de 22 horas às 5 horas do dia seguinte? O valor da hora trabalhada terá um acréscimo, pessoal, de 25%. E olha aqui, quem não souber a diferença de serviço extraordinário e adicional noturno, marcaria a letra D, porque tem a ideia que é 50%, mas não é. É 25%. Quem diz isso é o artigo 82, que diz que é 25% sobre a hora trabalhada, certo? O valor hora trabalhada. Beleza? Tranquilos? Rota 07. Os servidores que operam direto e permanentemente com raio-x, olha como melhorou aqui o grifo, gozam de regime especial de férias. Pessoal, férias é um tema bastante interessante, que está lá em direitos, certo? Do servidor, o servidor tem direito a férias, mas também está, quando fala das atividades penosas, salubres, perigosas, também tem uma previsão da galera do raio-x, certo? Quem trabalha diretamente com raio-x e a previsão, certo? Professor, então, eles têm um diferencial. Eu já vi muita gente falando o seguinte: essa questão da galera do raio-x é muito injusto, porque eles têm os períodos de férias diferentes da gente. Meu amigo, você está falando, certo? Que trabalha que opera diretamente com raio-x, certo? E não é só raio-x. A questão é que ele limitou ao raio-x. Mas é raio-x, ou substância radioativa, certo? Não necessariamente só o raio-x. Raio-x ou substâncias radioativas. A questão quis trazer raio-x apenas. Gosto do regime especial de férias. E aí, quem trabalha, quem opera com raio-x, como é a questão das férias? Bom, letra A, 30 dias consecutivos por ano sem direito à venda. Pessoal, quem é atento, porque eu tenho o concurseiro atento e eu tenho aquele concurseiro voador, certo? Isso eu digo na minha mentoria. O concurseiro atento, ele já está treinado, os olhos dele são de águia, certo? Ele está treinado. Não existe no serviço público essa questão da venda de férias. Você vai vender as férias? Não. Existem algumas situações em que você pode ser convocado durante as suas férias, enfim, são situações extras, mas eu não posso negociar. Eu não posso, Estado, compre 30% das minhas férias, compre 50%. Não existe essa previsão. Portanto, independente disso aqui, eu tenho certeza que não é a A. Se eu não soubesse qual é o regime de férias de quem trabalha com raio-x. Porque eu não tenho essa questão, não há previsão legislativa da venda de férias. Eu posso deixar de tirar. Uma excepcionalidade eu posso acumular. Aí vender, não há essa previsão. Entra bem, 20 dias consecutivos por semestre, proibida a acumulação. Está bonitinho, né?
45 dias por ano, parceladas em 3 etapas. Não. A regra geral são 30 dias de férias. É a regra geral. Então, não é 45. 30 dias por semestre, permitida a acumulação. Então, você vai ficar, galera, ó, entre a letra B e a letra D. E aí, você marcaria o quê? B ou D? Vamos ver se você é bom de chute. Para o vídeo, eu vou ficar mais ou menos assim, até você voltar o vídeo. Ele vai ter 2 períodos de 20, já que é por semestre, ó, o ano tem 2 semestres. Então, ele tem 2 períodos de 20, ou ele tem 30 dias por semestre, permitida a acumulação. Galera, se a pessoa que trabalha com raio-x ou substâncias radioativas, se ele tem um diferencial nas férias, é porque o trabalho ele é muito perigoso. É um trabalho que não pode se equiparar aos demais. Portanto, se ele tem que ter um regime de férias diferenciado, por que raios eu vou acumular? Certo? Então, primeiro, não é 30 dias por semestre, já tem a letra D. É 20 dias consecutivos por semestre e eu tenho uma proibição de acumulação. Então, no primeiro semestre de 2026, eu tenho que tirar 20 dias. E no segundo semestre de 2026, eu tenho que tirar 20 dias, obrigatoriamente. Eu não posso acumular. Portanto, para quem trabalha com raio-x e substâncias radioativas, eu tenho 40 dias de quê? Eu tenho 40 dias de férias, com 2 períodos, cada período de 20 dias, e eu não posso acumular. Portanto, a letra B é o nosso gabarito. Está aqui no artigo 86, ele tem 20 dias consecutivos de férias, eu não posso acumular. Porque se pudesse acumular, não faria sentido você ter obrigatoriamente que tirar, né? Hunter 08. O servidor poderá, Hunter 08, o servidor poderá, certo? O professor vai ter mais questões como essa? Não tenha dúvidas sobre isso. Certo? Não tenha dúvidas sobre isso. Certo? O servidor poderá ausentar-se do serviço por 8 dias consecutivos. Olhe, essa questão aqui, né, dos afastamentos, em que você não tem desconto da sua remuneração, é muito interessante você saber. Ausentar-se do serviço por 8 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Né? Sem prejuízo, então você não vai ter prejuízo da remuneração. Quais são esses prazos, professor? Aí nós temos prazos para casamento, para doação de sangue, alistamento eleitoral, nascimento de filho, enfim. Por que a questão especifica que é para o pai? Porque para a mãe existe a licença maternidade, e é uma licença diferente, certo? Então, vamos lá. O que é que nós temos? O que é que nós temos aqui? 8 dias. Então, é interessante que você memorize, certo? 8 dias, pessoal, nós temos o seguinte. Nós temos, primeiro, casamento, certo? Casamento. Se você casar, você tem aí direito a 8 dias consecutivos de ausência ao serviço, certo? Então, a gente já matou a questão que fala casamento. Portanto, a alternativa aqui é letra A, certo? Mas veja, esses 8 dias eu vou puxar uma setinha para cá. Pode ser o quê? Ó? São 2 previsões. Casamento, que chama de licença gala, ou morte, certo? Ou morte. Beleza? Então, é casamento ou morte. Cuidado, se o seu examinador for um cara inteligente, se ele for um cara inteligente, ele pega você não no casamento, mas na morte. Algumas pessoas usam o mnemônico dos 8 dias para casar, morreu. Certo? Mas, enfim, deixa isso para lá, é o povo que usa isso. Certo? Então, veja, 8 dias consecutivos em razão de casamento, que a doutrina chama de licença gala. Ou no caso de morte. Mas, galera, a morte aqui, certo? A morte aqui, e aí também chama licença nojo, né? Enfim. A morte aqui, pessoal, não é de qualquer pessoa. É o falecimento, né, do cônjuge, do companheiro, dos pais, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda judicial ou irmãos.
E aí você quer ver como o examinador ele faz você errar, ele coloca assim uma questão. Fulano tinha uma avó de 104 anos. Essa avó era querida no setor de fulano trabalhava. Inclusive, toda semana, ela mandava doces, quitutes para os colegas do filho, colegas do neto, que trabalhava. Era muito querida. Vez por outra, fazia. Ele constrói a narrativa. E aí ele diz: essa senhora faleceu. Neste caso, o servidor tem direito à licença por questão de falecimento de quantos dias? 2 dias, 4 dias, 8 dias, ou não tem direito à licença? Ele construiu uma narrativa de que esta pessoa era muito querida naquele órgão e tal, e pergunta. E nesse caso aí, pessoal, por incrível que pareça, não tem direito à licença. Porque a Lei Complementar Civil 2, ela fala muito claramente, falecimento de cônjuge, companheiro, pais, padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda, judicial ou tutela e irmãos. Eu estou falando de avó. Óbvio, pessoal, que na prática o servidor não vai. Isso é óbvio. Mas o óbvio não faz a gente acertar a questão em concurso. Certo? Professor, e para doação de sangue? Para doação de sangue, qual é o prazo? Doação de sangue é 1 dia. Isso aqui lá no trabalho rendeu uns comentários no grupo. Porque a Lei Complementar Servidores, ela diz o seguinte: o servidor que doar sangue, ele tem o dia de folga. Na verdade, não é folga. A lei não fala necessariamente de folga. Ele fala para doação de sangue. Então, se você doou sangue, naquele dia você não vai trabalhar. Então, não é folga. Você está dispensado do trabalho pela doação de sangue que você fez. Certo? O problema é, quem trabalha por escala, por exemplo, trabalha, sei lá, vamos supor que trabalha um por três, né? Eu trabalho, por exemplo, domingo, aí fico segunda, terça e quarta sem trabalhar. Trabalho na quinta, e assim sucessivamente. Quem trabalha por escala é assim. E, às vezes, por coincidência, a doação de sangue é no dia do plantão. Então, você está dispensado daquele dia do plantão porque você doou sangue, né? A questão é, quantas vezes eu posso utilizar dessa doação de sangue em dia de plantão, por exemplo, durante o ano? A lei ela não diz, ela não regula uma doação por ano, 2 doações por ano, 3, enfim. Então, isso aí não se resolve na complementar servidores, resolve nas normas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, do Hemocentro. O Hemocentro, né, acho que é Hemonorte, acho que é Hemonorte, Hemocentro é Mossoró, né? Acho que é Hemonorte. Enfim, quem regula a doação de sangue diz que homens, no período de 12 meses, podem doar 4 vezes. E mulheres podem doar 3 vezes, no período de 12 meses. Então, é isso que se utiliza para saber quantas vezes o servidor ele vai poder se ausentar para a doação de sangue e não tem a sua remuneração daquele dia cortado. Então, durante um período de 12 meses, são 4 vezes se for homem e 3 vezes se for mulher. No seu estado aí é diferente. No seu estado, a gente tá, o canal do YouTube está crescendo, acredito que a gente tem pessoas assistindo de outros estados. Comenta aqui, no seu estado, como é regulada a doação de sangue para o servidor público, né? Seu estado, seu estatuto aí, ele limita alguma doação, uma vez por ano, 2 vezes, ou ele segue essa norma que é aqui no Rio Grande do Norte? Diga aí. Então, pessoal, ó, para a doação de sangue, é 1 dia por doação de sangue. Alistamento eleitoral, certo? O alistamento eleitoral, pessoal, certo? A Lei Complementar Servidores, ela diz que são 2 dias para se alistar como eleitor. Então, aqui, ó, são 2 dias, certo? E o nascimento de filho, e aí a questão interessante que ele fala para o pai, porque para a mãe a licença maternidade é outra situação, né? A Lei Complementar 102, ela fala que em razão de nascimento do filho, certo? São 5 dias, e não 8 dias, certo? Então, o pai, ele vai ter direito, certo, aí, a questão dos 5 dias, em razão de nascimento, de filho e tal, beleza? Então, veja como é interessante essa questão. Se você não memorizar que é 1 dia para doação de sangue, 2 dias para eleitor, 8 dias para questão de casamento, certo? Ou então você
você teve um falecimento da família, do seu pai, do seu padrasto, certo? Enfim. Pessoal, tem uma outra previsão que ela é de 2021, certo? Que ela é de 2021, que é bastante interessante, a questão do que ela entrou recentemente, certo? Recentemente, e quase ninguém fala sobre ela. Eu vou aproveitar aqui para falar. É uma que está prevista lá no artigo 111, essas previsões estão lá nas concessões, lá da Lei Complementar 122, no artigo 111, certo? E ela entrou em 2021, que é, pessoal, o seguinte, é quando você precisa fazer exames preventivos de câncer, certo? Que você devidamente vai fazer esses exames. E aí são 3 dias que você pode ausentar-se do trabalho sem que você tenha descontos. Então, até 3 dias em cada 12 meses de trabalho. Então, se você vai realizar esses exames, certo? Você tem o quê? Você, você tem até 3 dias que você pode se ausentar, certo? Para realizar seus exames, e aí você não vai ter necessariamente o desconto da sua remuneração. Olha como é interessante. E essa previsão, eu acredito que ela nunca foi cobrada em concurso público, certo? Ela nunca foi cobrada em concurso público aqui no Rio Grande do Norte, certo? Então, veja. Professor, e essa do PAI, 5 dias? Pois é, ela está prevista lá no artigo 95. Deixa eu mudar aqui o slide aqui para a gente ver a previsão, né? Ó, essa questão dos 8 dias, ela está prevista aqui no 111.3, mas essa questão aqui do pai, ó, da paternidade, ela está no artigo 80 aí, deixa eu me lembrar aqui, 80 não, perdão, está no artigo 95, não é no artigo 80 não. É no artigo, deixa eu apagar aqui, borracha, é no artigo 95, certo, da Lei Complementar 122, o artigo 95. Ele vai trazer essa previsão da paternidade. Pelo nascimento ou adoção, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos, certo? Então, isso aqui, a questão da paternidade, dos 5 dias, certo? É do artigo 95. Já os 8 dias e as demais previsões é do artigo 111. Tranquilos, questãozinha boa, mas que pega a gente. E cuidado, pessoal, essa parte aqui, esse tipo de questão é interessante, porque é o seguinte, às vezes a resposta da questão está no mesmo artigo, às vezes não, certo? É esse caso aqui. Aqui nós temos 2 artigos diferentes, ó. Nós temos o artigo 111 e o artigo 95, quer dizer, o 95 antes, né? Óbvio, 111, mas enfim, vocês entenderam. Então, cuidado quando tiver esse tipo de previsão. Hunter 09, analisa as proibições impostas ao servidor. Dentre as alternativas, assinala a conduta que é expressamente vedada. Pessoal, se é expressamente vedada, quando ele utiliza isso aqui, ó, expressamente, ele quer dizer o seguinte, que está, ó, escrito na lei. É a previsão, você consegue ler na lei. Então, o que é proibido? Participar da sociedade civil como acionista não é proibido. Você pode ser acionista, você só não pode ser o sócio majoritário. Né? Você pode ter uma sociedade, enfim, mas você pode ser acionista, só pode ser o sócio administrador. Então, isso aqui não é vedado. Não é, portanto, não é a letra A. Ausentar do serviço durante o expediente, e aí, olha o detalhe, ó, com a autorização do chefe. Meu amigo, se você tem autorização do chefe, você pode ir até para a NASA, não tem problema. Coagir subordinado a filiar-se a partido político ou exercer a função de confiança sendo servidor efetivo. É verdade você exercer função de confiança sendo servidor efetivo? Não, não é verdade. Né?
Agora, é vedado você coagir subordinados, quer dizer, você tem que se sindicalizar, ou você tem que se filiar ao partido político do governo do Estado, enfim. Né? Então, essa letra C, existe a proibição. É proibido coagir ou aliciar subordinados, você tem que filiar a associação ou a partido político, lá na inteligência do artigo 130. Hunter 010, segundo a Lei Complementar 102, a responsabilidade administrativa, você sabe que o servidor ele responde administrativamente, penalmente, civilmente, será afastada, ela vai deixar de existir no caso de absolvição criminal que. E aí é interessante que responsabilidade, você estude responsabilidade civil, responsabilidade administrativa e responsabilidade penal. Lembre-se que a responsabilidade penal, certo? Não vai ser apurado pelo órgão, né? Ele vai mandar para os órgãos competentes, certo? E aí, ó, quando é que eu afasto? Existe uma previsão da Lei Complementar 102 que você afasta a previsão, na verdade, você afasta a responsabilidade administrativa. Qual é essa previsão? Certo? E aí eu tenho a absolvição criminal, o cidadão é absolvido daquele crime, e aí qual é a previsão que tem lá na lei? For baseada em fatos de prova, em falta de provas, negar a existência do fato de sua autoria, prescrever a pretensão punitiva do Estado, ou for decidida por maioria dos votos. Votos de quem? Primeiro que a letra D não faz sentido. Maioria de votos de quem? Não é nem eleição. Prescrever a pretensão punitiva do Estado, a lei não fala sobre isso. Se houver uma prescrição penal, a prescrição penal é diferente da prescrição administrativa, certo? Então, a gente também não tem essa letra C. For baseada em falta de provas ou negar a existência do fato da sua autoria. Negar a existência do fato ou a sua autoria. A negativa do fato, a negativa de autoria, a negativa do fato, o fato não existiu. Negativa de autoria, o fato existiu, mas não foi a pessoa, a ele imputado, que cometeu aquele, entre aspas, crime. Portanto, o Hunter 010 é negar a existência do fato da sua autoria. Está lá no nosso artigo 137, parágrafo 1. Apenas a negativa do fato ou da autoria na esfera penal afasta a responsabilidade administrativa. A lei não fala sobre o afastamento da responsabilidade civil, certo? É algo que o seu examinador pode trabalhar com isso. Beleza? E aí, estou gostando? E aí, acabou. Pois é. Galera, chegamos ao final da nossa primeira aula. Nós teremos muitas aulas da Lei Complementar 122 e de outras legislações para o concurso, os concursos do Rio Grande do Norte. Esse foi o primeiro esquenta da Lei Complementar 122, nós vamos ter diversos outros para o DETRAN, para o IPERN, para a SEASA, para a própria Cefaz, para a Polícia Penal, enfim. Então, estamos juntos. Se esse vídeo ajudou você a revisar, compartilhe, se inscreva aqui no canal, comente, a gente sempre fica de olho aqui nos comentários de vocês. Tem alguma dúvida? Enfim, deixe aqui nos comentários. Compartilhe, envie para o seu amigo, para o seu inimigo, para o seu contato do Tinder, enfim, faça viralizar conteúdo de qualidade e de graça para você que está se preparando para os concursos do Rio Grande do Norte. Tamo juntos, valeu!